A liberdade não consiste em um livre-arbítrio, mas na compreensão da necessidade. Você já se sentiu como um marionete, puxado por desejos que você mal entende, por medos que o paralisam e por uma sociedade que dita o que você deve ser? A busca por liberdade é uma das mais antigas e profundas da humanidade. Mas o que de fato significa ser livre? É ter a capacidade de escolher sem restrições, de fazer o que bem entende. Ou será que há algo mais, algo que a maioria de nós ignora? A nossa cultura nos vende a ideia de que liberdade é ter opções, é consumir, é seguir nossos impulsos. Mas, se isso fosse verdade, por que, mesmo com tantas opções e conquistas, tantos de nós continuamos a sentir uma profunda sensação de vazio e desorientação? Hoje, vamos mergulhar na mente de um dos filósofos mais radicais e incompreendidos da história, Baruch Spinoza. Em sua obra-prima, A Ética, ele nos oferece uma visão de liberdade que é ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Spinoza nos convida a questionar tudo o que pensamos saber sobre nós mesmos e sobre o universo, e a descobrir que a verdadeira liberdade não está na ausência de regras, mas na compreensão das leis que nos governam. Se você já se sentiu preso em suas próprias emoções, ou em um ciclo de escolhas que não o levam a lugar nenhum, este vídeo é um mapa para um tipo de liberdade que você talvez nunca tenha imaginado. Se você está pronto para desvendar o segredo de uma vida verdadeiramente livre, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para entender a proposta de Spinoza, precisamos primeiro confrontar nossa própria ilusão. Nós, seres humanos, temos um ego inflado que nos faz acreditar que somos agentes livres. Achamos que, ao decidir o que comer, que filme assistir ou com quem casar, estamos exercendo nossa liberdade. Mas Spinoza diria que essa é a mais profunda das ilusões. Ele nos compara a uma pedra atirada no ar. A pedra, se tivesse consciência, pensaria que está voando por vontade própria, quando na verdade está apenas seguindo a lei da física, o impulso que lhe foi dado. Da mesma forma, acreditamos ser a causa de nossas ações, mas Spinoza argumenta que somos apenas o efeito de uma cadeia infinita de causas. Nossas escolhas, nossos desejos, nossos medos, todos eles são determinados por uma complexa rede de fatores externos e internos que estão fora do nosso controle consciente. O que chamamos de livre-arbítrio é, na verdade, a nossa ignorância das causas que nos movem. Pense em um vício. A pessoa que fuma não escolhe fumar a cada cigarro. Ela é impulsionada por um hábito, por uma necessidade biológica e psicológica que se tornou mais forte do que a sua vontade. Ela se sente presa. O mesmo vale para a inveja, o ressentimento, ou até mesmo para a euforia do consumismo. Acreditamos que estamos escolhendo comprar algo para sermos felizes, mas talvez estejamos apenas seguindo um impulso condicionado por publicidade e pressão social. A nossa suposta liberdade é, em muitos casos, uma escravidão a paixões passivas. Então, a grande questão que Spinoza nos coloca é: se não temos livre-arbítrio, se somos apenas pedras sendo arremessadas pelo universo, onde está a nossa liberdade? Existe um caminho para a autonomia genuína? Aqui, chegamos ao ponto mais radical e, para muitos, mais perturbador do pensamento de Spinoza: o determinismo. Ele argumentava que, no universo, nada acontece por acaso. Tudo está conectado. Tudo é uma parte necessária de uma única substância, que ele chama de Deus ou natureza. Para Spinoza, não existe um Deus separado do mundo. Deus é o mundo. É a totalidade de tudo o que existe, a causa imanente de todas as coisas. Dentro dessa visão, o livre-arbítrio é impossível. Cada evento, cada pensamento, cada ação nossa é o resultado inevitável de uma cadeia de causas e efeitos. Pense na sua vida como um ponto em um vasto mapa cósmico. A sua posição neste mapa, o caminho que você percorre, não é aleatório. Ele é determinado por todos os pontos que vieram antes de você. O seu nascimento,
a sua criação, as pessoas que você conheceu, as palavras que leu, tudo isso são causas que moldaram quem você é e o que você faz agora. Essa ideia pode parecer deprimente. Se tudo já está determinado, qual é o sentido de tentar? Mas aqui está a reviravolta de Spinoza. Ele não nos oferece um pessimismo paralisante, mas sim um caminho para a aceitação lúcida. Ao invés de lutar contra o que somos, contra as circunstâncias que nos moldaram, o primeiro passo para a liberdade é entender e aceitar essa necessidade. Imagine um rio. A água não se queixa de estar fluindo para o mar. Ela simplesmente flui, obedecendo às leis da gravidade. Da mesma forma, Spinoza nos convida a entender as leis que nos governam, as causas que nos moldam, em vez de nos revoltarmos contra elas. A liberdade não é a capacidade de ir contra o rio, mas a sabedoria de navegar com ele, de compreender sua correnteza e usar seu poder a nosso favor. Este é o ponto de partida para a verdadeira emancipação. A liberdade para Spinoza começa com o reconhecimento da nossa própria finitude e determinação. Então, se o livre-arbítrio é uma ilusão e tudo é determinado, onde Spinoza encontra a liberdade? A resposta é surpreendente e profundamente transformadora. A liberdade para ele não está na capacidade de escolher entre o bem e o mal, mas na capacidade de compreender. Spinoza define a liberdade como o estado em que nos tornamos a causa adequada de nossas próprias ações. O que isso significa? Significa que, em vez de sermos impulsionados por paixões passivas, como a inveja, o medo ou a ambição desmedida, que são causadas por coisas externas que não controlamos, passamos a agir a partir de nossas próprias ideias claras e distintas. Pense na diferença entre um cego e um vidente. O cego age no escuro, tropeçando e reagindo a cada obstáculo. Ele não entende as causas de suas quedas ou do seu sofrimento. O vidente, por outro lado, vê o caminho à frente. Ele sabe onde estão os obstáculos e as oportunidades, e age de forma consciente e intencional. O cego é a nossa condição quando somos dominados pelas paixões passivas. O vidente é o que nos tornamos quando alcançamos a liberdade spinozista. A liberdade não é a capacidade de escolher, fazer o que você quiser, mas a capacidade de querer o que você compreende. Quando você entende por que uma paixão surge em você, quando você entende a sua origem e suas causas, ela perde o seu poder sobre você. Por exemplo, a inveja muitas vezes surge de uma sensação de inferioridade ou de uma ideia inadequada sobre o que é o sucesso. Ao invés de ser controlado por essa inveja, você pode analisá-la, entender suas causas, e então agir não a partir da inveja em si, mas a partir de uma ideia clara do que realmente é o seu valor e o seu objetivo. Essa é a grande virada. A liberdade não é a ausência de causas, mas a consciência das causas. É deixar de ser um efeito passivo do universo para se tornar uma causa ativa de si mesmo, guiado pela razão e pelo entendimento. A partir daqui, a jornada é para transformar o que nos prende em um mapa para a nossa própria libertação. Mas como Spinoza propõe que alcançamos esse estado de sermos a causa adequada de nossas ações? A resposta está na relação entre a paixão e a razão. Para ele, as paixões ou afetos são as emoções que nos movem. Elas são, em essência, o que Spinoza chama de modificações do corpo. A tristeza, a alegria, o ódio, o amor, todas são expressões da nossa capacidade de ação. Mas nem todas são iguais. Spinoza faz uma distinção crucial entre paixões passivas e paixões ativas. As paixões passivas são aquelas que surgem quando algo externo nos afeta e nós simplesmente reagimos. Elas diminuem nosso poder de agir e pensar, nos tornando escravos das circunstâncias. O medo, por exemplo, é uma paixão passiva que nos paralisa. A inveja nos faz sofrer pela alegria alheia, diminuindo a nossa. Essas emoções são causadas por ideias inadequadas e confusas sobre o mundo.
Em contrapartida, as paixões ativas são aquelas que nascem da nossa própria compreensão e nos capacitam. A alegria, o amor intelectual de Deus, que é o amor pelo conhecimento, e a virtude são exemplos de paixões ativas. Elas aumentam o nosso poder de ação e nos tornam mais livres. A liberdade, portanto, não é suprimir as paixões, mas transformar as paixões passivas em ativas. Como fazemos isso? A chave é a razão. Ao usar a razão, nós analisamos nossas paixões, entendemos suas causas e as vemos como parte da ordem necessária da natureza. Quando compreendemos a causa da nossa tristeza ou do nosso medo, a paixão perde sua força coercitiva. A nossa visão se expande e, em vez de sermos dominados pela emoção, passamos a ser a causa consciente de uma nova emoção, mais elevada. Por exemplo, em vez de sermos controlados pelo ódio, podemos usar a razão para entender as causas que levaram a pessoa a agir daquela forma e, a partir desse entendimento, alcançar um estado de aceitação, o que Spinoza chamaria de um tipo de amor intelectual. A busca pela liberdade é, em última análise, a busca pela alegria, mas não a alegria passageira de um prazer externo, e sim a alegria profunda que vem do aumento do nosso poder de agir e pensar, de nos tornarmos mais nós mesmos, mais plenos, mais conectados com a totalidade da natureza. Então a teoria é bela, mas como aplicamos essa filosofia em nossa vida cotidiana? Spinoza nos oferece um guia prático, um método para a liberdade, que se baseia em uma única ideia central: a busca por ideias claras e distintas. Analise suas paixões. O primeiro passo é o autoconhecimento. Quando você sentir uma paixão passiva, como a raiva, o ciúme ou a ansiedade, pare. Não a suprima nem a ignore. Em vez disso, analise-a. Pergunte-se: por que estou sentindo isso? Qual é a causa real? Por exemplo, a ansiedade de uma apresentação no trabalho pode não ser um medo do palco, mas uma preocupação com o julgamento dos outros. A raiva de um engarrafamento não é pela lentidão do trânsito em si, mas pela nossa ideia inadequada de que o mundo deveria ser mais rápido para mim. A análise racional desmascara a paixão. Busque a causa única. Aprofunde-se. Tente ver como essa paixão é uma parte de uma cadeia causal maior. O engarrafamento, por exemplo, é o resultado de uma série de fatores que você não controla. O fluxo da cidade, as leis da física, o comportamento de outros motoristas. Ao entender isso, você percebe que a paixão era uma reação à sua própria ignorância das causas. Ela não tem mais o mesmo poder sobre você. Reformule a ideia. Com o entendimento, você pode substituir a ideia inadequada por uma ideia clara e distinta. Em vez de "o mundo é injusto por causa do trânsito", sua nova ideia pode ser: "o trânsito é uma parte necessária da vida urbana. Minha paz de espírito depende da minha aceitação dessa necessidade." Essa nova ideia gera uma paixão ativa, como a tranquilidade ou a aceitação, que aumenta seu poder de agir. O amor intelectual a Deus. Este é o ponto mais alto da filosofia de Spinoza. Ao aplicar esses passos repetidamente, você começa a ver que tudo, desde o engarrafamento até a estrela mais distante, é uma parte da mesma ordem divina, da mesma natureza. Você passa a amar não apenas as partes, mas o todo. Esse amor pelo conhecimento da totalidade, o amor intelectual a Deus, é o estado de máxima liberdade. É a alegria que vem de saber que você não está isolado, mas é uma parte integral, necessária e eterna do universo. A liberdade, portanto, não é uma meta a ser alcançada no futuro, mas uma prática diária de autoconhecimento, de análise e de transformação, que começa aqui e agora. Então, voltamos à pergunta inicial: podemos ser verdadeiramente livres? A resposta de Spinoza é um ressonante sim. A liberdade não é um dom concedido por um ser superior, nem a ausência de restrições externas. Ela é uma conquista interna,
o resultado de um trabalho incansável da razão sobre as nossas paixões. Spinoza nos ensina que a liberdade não está em desafiar o destino, mas em compreender a necessidade. Ao fazer isso, nós paramos de ser objetos de forças externas e nos tornamos sujeitos de nossa própria existência. Deixamos de ser pedras arremessadas para nos tornarmos navegadores habilidosos no rio da vida. Uma vida livre para Spinoza é uma vida vivida com alegria e entendimento. É uma vida em que não somos mais escravos do medo, da inveja ou da ambição desmedida, mas somos movidos por um amor profundo e racional pela totalidade da existência. É uma vida em que cada escolha, cada ação, não é um produto do acaso ou da ignorância, mas uma manifestação consciente da nossa natureza mais elevada. O legado de Spinoza é um convite radical para o autoconhecimento. Ele nos desafia a olhar para dentro, a investigar nossas próprias emoções e a descobrir que, no cerne da nossa aparente impotência, reside a semente de uma liberdade incalculável. Qual paixão passiva está dominando sua vida hoje? O que Spinoza diria sobre isso? Deixe sua resposta nos comentários. Se você sentiu que esta jornada filosófica ressoou com você, curta e compartilhe este vídeo. Sua liberdade começa com a primeira pergunta.